Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão de fé cristã. Os símbolos da fé. Parágrafo 2. O Pai. Item 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Número 232. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito. Fides hominum Christianorum in Trinitate consiste. Ou seja, a fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade. Número 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Número 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Número 235. Neste parágrafo, se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade. 1. De que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério. 2. De que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza seu desígnio benevolente de criação e de redenção e de santificação. Número 3. Número 236. Os padres da Igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, designando como primeiro termo o mistério da vida íntima do Deus Trindade, e, com o segundo, todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. É mediante a oikonomia que nos é revelado a teologia, mas, inversamente, é a teologia que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo e, inversamente, o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo, de modo similar, entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir. Quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos seu agir. Número 237. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Entretanto, a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão, e até mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Item 2. A revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. Número 238.
A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é, muitas vezes, considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. É também chamado de Pai do Rei de Israel. Muito particularmente, ele é o Pai dos pobres, do órfão e da viúva que estão sob sua proteção de amor. Número 239. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente e, ao mesmo tempo, é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, os genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta primeira experiência ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora o tendo como origem e modelo, ninguém é pai como Deus o é. Número 240. Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inaudito. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Número 241. Por isso os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no princípio estava junto de Deus e que era Deus, como a imagem do Deus invisível, como o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Número 242. Na continuidade deles, seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou esta expressão em sua formulação do Credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Número 243. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Ele, atuante desde a criação, que falou pelos profetas, está agora junto dos discípulos e presente neles para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Número 244. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Número 245. A fé apostólica, no tocante ao Espírito, foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381, em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida,
ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Número 246. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma única inspiração. Uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único, ao gerá-lo, excetuado o seu ser de Pai, essa própria procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Número 247. A afirmação do Filioque não configura no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão, que já o havia confessado dogmaticamente em 447. Antes que Roma conhecesse e recebesse em 451, no Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos 8 e 9. Entre os séculos 8 e 11. Todavia, a introdução pela liturgia latina do Filioque no símbolo niceno constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Número 248. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar que o Espírito procede do Pai, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo primeiro a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, Filioque. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas, em sua comunhão consubstancial, implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Item 3. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. A formação do dogma trinitário. Número 249. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Número 250. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la dos erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos,
ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Número 251. Para a formação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo a noções de origem filosófica, substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inauditos a esses termos, chamados a significar a partir daí também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. Número 252. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. O termo relação, para designar o fato e a distinção entre eles O termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Dogma da Santíssima Trindade, número 253. A Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si uma única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Número 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo, não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, é o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Número 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos 2. Quando se fala dessas 3 pessoas, considerando as relações, se crê, todavia, em uma só natureza ou substância. Pois tudo é uno neles, tudo é uma única coisa, sem relação de oposição. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo, o Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo, e o Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Número 256. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o Teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água fria e vos tirar dela. Eu a dou a vós como a companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos 3,
que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três, considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade. Sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade. Sou conduzido à unidade. Item 4. As obras divinas e as missões trinitárias. Número 257. O lux beata trinitas et principalis unitas. Ou seja, ó luz, Trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo, no seu Filho bem-amado. Predestinou a adoção como filhos, isto é, a se configurarem com a imagem de seu Filho, graças ao Espírito que por adoção vos torna filhos. Graças ao Espírito que, por adoção, vos torna filhos. Esta decisão prévia é uma graça, que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos, proveniente diretamente do amor trinitário. Este se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Número 258. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai pelo qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo mediante o qual são todas as coisas, um Espírito em quem são todas as coisas. São sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Número 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outrosim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai ou faz ao Filho, quem rende glória ao Pai ou faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo ou faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. Número 260. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajuda-me a esquecer inteiramente de mim, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade de vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Resumindo, número 261. O mistério da Santíssima Trindade
é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecê-lo, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Número 262. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Número 263. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho que procede do Pai, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Número 264. O Espírito procede do Pai como fonte primeira, e pela doação eterna deste ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. Número 265. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade, aqui na terra, na obscuridade da fé, e para além da morte, na luz eterna. Número 266. Fides autem catholica haec est, ut unum Deo in Trinitate, et Trinitate in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes, alia enim est persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti, sed Patris et Filii et Spiritus Sancti est una divinitas, ae qualis gloria, coeterna majestas. Ou seja, a fé católica é esta, que veneramos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna, à majestade. Número 267. Inseparáveis naquilo que são, da mesma forma que o são naquilo que fazem. Na única operação divina, no entanto, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo.